Nós vamos falar hoje de divisão de frações, ok? O que a gente tem que lembrar? Todas as vezes que eu for trabalhar divisão de frações, eu preciso tomar cuidado se tiver sinal. Por quê? Porque eu não posso esquecer de fazer a regra de sinal, ok? Então, nesse caso, nós temos aí duas frações e a divisão entre elas. Nós temos dois métodos para resolver a divisão de frações. O primeiro, nós chamamos de método do zigue-zague. O que é isso? O método do zigue-zague consiste em multiplicar o número de cima pelo número de baixo, colocando o resultado em cima. E multiplicando o número de baixo pelo de cima, colocando o resultado embaixo. Ok? Então, o que nós fizemos aqui? Opa, a divisão de frações. Então, pelo método do zigue-zague. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 3, 6. Pode parecer esquisito, né? Porque quando a gente falar como é que eu vou dividir frações e vou acabar multiplicando as frações. Se vocês quiserem fazer aí a prova real, transformem as frações em números decimais e dividam. Vocês vão reparar que a gente vai chegar exatamente no mesmo resultado, ok? E o outro método? Então, esse é o do zigue-zague. Ou, como é que a gente pode proceder? O outro, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a primeira fração e vai copiar como ela aparece, ok? Só que a gente vai inverter a operação matemática. Em vez de aparecer a divisão, a gente vai colocar multiplicação. Como eu inverti a operação matemática, nós também vamos inverter a fração. Então, em vez de 3/5, eu vou colocar 5/3. Ou seja, eu só mudo a posição da fração, ok? E agora é só fazer a continha. Como é que nós fazemos a multiplicação de frações? Nós multiplicamos o número de cima pelo de cima, ou seja, numerador vezes numerador, e o número de baixo pelo de baixo, ou seja, denominador vezes denominador. E nós chegamos no mesmo resultado, ok? Então, falamos em divisão de frações. Divisão de frações, como é que a gente vai fazer? Ou nós trabalhamos pelo método do zigue-zague, ou nós trabalhamos pela multiplicação do inverso da segunda fração, sem esquecer da regra de sinal. Ok? Vou dar um outro exemplo. Imagina que eu tivesse um número inteiro que tem que ser dividido por menos o valor de fração. Primeira coisa a ser feita, nós vamos transformar esse número inteiro numa fração. Como é que a gente faz isso? Opa, faço um traço e coloco o número 1 embaixo, ok? Para fazer a divisão, utilizando o método do zigue-zague. Como é que a gente vai fazer? Ó? O número de cima vezes o de baixo e dá um resultado de cima. 2 vezes 3, 6. O número de baixo vezes o de cima me dá um resultado de baixo. 1 vezes 1, 1. Ok? Agora, a regra de sinal. Mais com menos, o que a gente tem que lembrar? Sinais diferentes na multiplicação e na divisão, a gente vai manter o sinal de menos. Nesse caso, né, na multiplicação, se a gente fosse fazer a multiplicação, ó, 1 vezes menos 1, o menos 1 ele ficaria aqui embaixo. Só que o que a gente tem que lembrar? O negativo, na verdade, é toda a fração, tá? Então, não há essa preocupação de colocar o negativo, ele vai em cima ou ele vai embaixo. Ele vai no numerador ou no denominador. Na verdade, ele vai representar toda a fração, tá? Então, se eu tiver um sinal de menos, ela vai aparecer na frente da fração, ok? Então, vamos lá. Um outro exemplo. Menos 5/3 dividido por menos 2/7. Opa, como é que a gente faz isso? Mesma coisa, tá? Vamos utilizar o método do zigue-zague. Já posso, inclusive, começar pela regra de sinal, tá? O que eu não posso esquecer é de fazer a regra de sinal. Então, começando pela regra de sinal, na divisão, menos com menos, eu já sei que vai dar mais, ou seja, meu resultado vai ser positivo, ok? Fazendo aqui, ó, método do zigue-zague. 5 vezes 7, 35. Depois, 3 vezes 2, 6. Portanto, o resultado da minha divisão é
35 sextos, ok?